Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, mais um dia, mais um domingo, para que a gente consiga falar um pouco mais sobre alguns aspectos de psicopatologias e também, durante a semana, sobre prevenção e saúde mental. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Fico feliz. Hoje, domingão, vamos falar alguns temas importantes, né, que a gente vai divulgar durante a semana. Já quero começar com os nossos avisos iniciais, né? Os nossos avisos de domingo. Bom, temos aí uns 4 avisos para dar. Primeiro deles, estou fazendo as lives firmes e fortes de quarta e domingo. O tema da live de domingo que vem vai ser sobre transtorno do estresse pós-traumático. E o tema da live de quarta-feira vai ser alguma coisa relacionada à prevenção e saúde mental. Provavelmente algum tipo de prevenção relacionada a traumas, a problemas emocionais específicos, né? Então, tema da live de quarta-feira e de domingo. Domingo, transtorno do estresse pós-traumático. E o tema da live de quarta é como evitar o sofrimento de algumas circunstâncias que podem me trazer traumas e estresse, né? Para quem chegou agora, muito obrigado pela presença. Obrigado, Carol, fiel escudeira, sempre presente. Compartilhe a live com alguém que você avalia que tem, né, necessidade de entender um pouco mais sobre a importância, né, de como lidar com pessoas difíceis. Esse é o nosso tema de hoje. Como lidar com pessoas difíceis, né? Mais tarde eu vou colocar uma foto disponível para que a gente consiga marcar algumas pessoas relacionadas aos temas que a gente tem divulgado aqui. Vamos tornar esse Brasil e quem sabe até mesmo o mundo todo um pouco mais possível da gente conseguir prevenir a saúde mental desse povo, né? A gente vai ajudando aí a combater alguns problemas emocionais e algumas coisas nesse sentido, né? Então, vamos lá. Vamos começar então, né? Já passou os 5 minutinhos iniciais e vamos dar início à nossa live de hoje com a nossa frase do dia. Antes de falarmos sobre o tema como lidar com pessoas difíceis. A frase é de Madre Teresa de Calcutá. Diz o seguinte: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Que responsabilidade, né? Uma frase dessa. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Grande Madre Teresa de Calcutá é a autora dessa frase. Bom, começando o tema da live de hoje, pessoal, vamos lá. Como lidar com pessoas difíceis? Primeiramente, eu quero dar, como sempre, o apanhado geral. Vou falar sobre 1, 2, 3, 4, 5 tópicos específicos. Primeiro de tudo, vou falar sobre o que são pessoas difíceis. Segundo, eu vou falar sobre por que consideramos as pessoas difíceis. Terceiro, vou falar sobre perfis de pessoas específicos, para a gente poder aprender um pouco mais. Quarto, vou falar sobre alguns estilos de respostas que podemos emitir diante de circunstâncias, com pessoas, enfim, alguma coisa assim. E quinto, vou falar também sobre como lidar com algumas pessoas difíceis, algumas dicas bem simples, bem básicas mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso primeiro tópico. O que são pessoas difíceis? Geralmente, quando a gente vai falar sobre problemas específicos de relacionamento interpessoal e tudo mais, é muito comum a gente perceber de que temos algumas pessoas que a gente convive, obviamente, que elas não são pessoas fáceis, né? Mas a gente precisa entender de que essas pessoas difíceis, elas podem estar passando por um processo semelhante ao meu. E eu preciso conceituar, entender o que é essa pessoa difícil que eu estou classificando como sendo uma pessoa difícil, né? Geralmente, pessoas difíceis são aquelas que a gente considera
que elas manifestam alguns comportamentos, algumas atitudes que são diferentes dos meus comportamentos e preferências. Às vezes a pessoa gosta de música, eu não gosto, às vezes a pessoa gosta de sair, eu não gosto, enfim. E essas preferências, gostos e comportamentos que são diferentes dos meus, quando eu olho para isso, eu tendo a achar de que a pessoa é uma pessoa difícil. E na realidade não é, ela está apenas sendo ela. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar, às vezes, o que eu estou considerando que é difícil na outra pessoa, eu preciso olhar com um pouquinho mais de curiosidade, porque às vezes pode não ser. Primeira coisa. Então, conceituando, né? E outra coisa, precisamos entender que a dificuldade, ela está mais relacionada à falta de alguma atitude do outro, ou minha, ou também relacionada a algum excesso de atitude no outro ou em mim mesmo. E a gente precisa entender isso. Às vezes a dificuldade está se eu sou uma pessoa que tem muita falta mesmo, assim, se eu sou uma pessoa que eu não me comporto muito, que eu sou um pouco mais fraco nessas atitudes, e o outro está em excesso com alguma coisa. Aí isso pode tender a gerar uma dificuldade. O outro está de mais e eu estou de menos, né? E vice-versa. Então sempre vamos girar em torno dessas realidades. Algumas faltas e alguns excessos, né? Nesse ponto a gente precisa entender isso. E outra coisa muito importante, todos nós somos difíceis em algum aspecto. Tudo vai depender com quem a gente convive. Se eu convivo com uma pessoa muito tranquila, essa pessoa vai me classificar como alguém de boa, de boa na lagoa. E isso não vai ser uma dificuldade, né? Então vai depender de quem eu estou convivendo. Se a outra pessoa que eu convivo é muito exigente, eu vou achar que a exigência dela é uma dificuldade. E a outra pessoa pode achar que a minha falta de, entre aspas, capacidade é uma dificuldade também. Então ela vai me classificar como difícil e eu posso classificá-la como difícil também. Então, nesse ponto, eu quero relativizar mesmo, né? Às vezes, algumas pessoas elas podem ser consideradas como difíceis porque eu estou interpretando assim. Mas eu também vou dar um critério. Existe alguns critérios, de alguns comportamentos específicos que a gente pode ver que foge um pouco a um padrão cultural e tudo mais, e aí entra um pouco de dificuldade. Só que, às vezes, a tendência é a gente exagerar demais algumas coisas, né? E achar de que tudo é dificuldade, que todo mundo é difícil mesmo, e etc, etc. Enfim. Então, primeiro conceito é isso. Agora, o segundo ponto. Por que será que a gente considera as pessoas difíceis? Vamos refletir um pouquinho aqui, né? Eu posso considerar uma pessoa como sendo difícil porque eu estou julgando ela. O julgamento que eu faço a respeito do comportamento da outra pessoa faz eu classificar aquela outra pessoa como sendo difícil. O julgamento é uma delas. Outra coisa, por que nós consideramos as pessoas difíceis pode ser explicado também pela minha dificuldade de estar aberto para conversar com a pessoa sobre as questões dela, enfim. Ou a outra pessoa também pode estar com dificuldade para considerar para me chegar em mim e conversar. A outra pessoa pode ter dificuldade para chegar em mim e conversar. Oi mãe, boa noite. E nesse ponto a gente passa a engolir alguns sapos, né? A gente deixa de lado a capacidade do diálogo para engolir alguns sapos e ficar achando de que o outro, se a gente tocar no assunto, o outro vai reagir mal e etc, etc. E isso gera dificuldade. É quando eu não estou aberto ao diálogo, né? Isso gera problema. Claro que existem exceções. Às vezes eu estou inserido num ambiente que ele me força a ficar calado, né? Eu não estou falando desse tipo de ambiente que é um ambiente meio psicopático não, tá, gente? Que me obriga a calar, que me obriga a ficar quieto, não nesse sentido. Eu estou falando de quando eu tenho uma liberdade com a pessoa, mas eu considero aquela pessoa difícil porque eu não estou aberto ao diálogo ou a outra pessoa também não está aberta ao diálogo. Isso naturalmente gera uma dificuldade, eu tendo a classificar a outra pessoa como sendo uma pessoa difícil, né? E outra coisa, quando eu faço um julgamento, porque nós seres humanos tendemos a isso, eu posso
ao invés de eu fazer algumas constatações, de só observar o que o outro está fazendo, como que ele é, o que ele fala, o jeito que ele fala, como que ele lida com as pessoas, e eu me adaptar a isso, não, eu crio sentenças, eu crio jeitos, formas de lidar com aquela pessoa que às vezes não precisa ser daquele jeito, né? Às vezes eu até falo sobre a pessoa com um certo desdém, enfim. E eu vou considerando aquilo uma dificuldade, eu vou classificando. Então, muito do meu diálogo interno influencia na minha visão sobre o outro como sendo alguém difícil, né? E nesse ponto, às vezes é fundamental também a gente considerar o seguinte, né? Tem uma pergunta, Carol. O que fazer quando um quer ter diálogo e o outro acha desnecessário? Interessante. E aí, meu amigão, tudo bem? Obrigado pela presença. Então, olha, o outro, ter diálogo é importante, é fundamental. Um dia eu ainda vou fazer uma live sobre a necessidade da gente ter claro quais são os nossos direitos e os direitos do outro, né? Porque às vezes pode ser que não esteja muito claro a respeito do que é direito humano, de fato, né? E às vezes o outro também pode ter uma dificuldade para fazer o que eu vou falar mais à frente aqui, que a gente chama de discutir a relação. Às vezes é necessário. E se essa pessoa que eu convivo, ela tem um vínculo comigo que me força, ou aquela pessoa força a ter um tipo de esclarecimento, né? Um vínculo específico de, sei lá, família, ou então casamento, ou então amizade, alguma coisa assim, eu preciso pontuar, falar, olha, tudo bem, eu sei que você não está querendo conversar, mas isso para mim é importante, eu acho fundamental a gente falar sobre o assunto, e eu vou aguardar você ficar melhor para a gente poder trocar ideia sobre isso. A gente pode combinar um dia que você esteja mais tranquilo e tal. Às vezes o fato de ter que conversar com alguém, Carol, não quer dizer... O fato de ter que conversar com alguém não quer dizer que tenha que ser naquela hora. Eu posso agendar, entre aspas, né? Eu posso combinar com a pessoa um melhor momento. Às vezes o momento realmente não é adequado, a pessoa não está bem, pode estar cansada, enfim... Mas que isso não passe batido, que a pessoa saiba valorizar você na sua necessidade e conversar com você, tá bom? Boa noite, Tiagão. E aí, como é que tá? Tudo bem? Então, nesse ponto, vou falar um pouquinho agora sobre o perfil de algumas pessoas, até pegando o gancho da pergunta da Carol, para a gente poder entender um pouco sobre essas pessoas difíceis, né? Enfim... Basicamente, as pessoas elas vão ter quatro perfis básicos, vamos colocar assim, né? Quatro inclinações naturais de comportamento, etc, etc. Que é no aspecto de atitude e de sentimento. As atitudes elas vão ser subdivididas em basicamente dois tipos. São pessoas mais expansivas e pessoas mais introvertidas. Para cada uma dessas atitudes específicas, a gente vai ter um conjunto específico de comportamento. Por exemplo, a pessoa mais expansiva, ela é mais falante, né? Ela gosta de estar em evidência, ela gosta de tomar iniciativa sobre as coisas, elas são mais sorridentes, elas são mais empolgadas, elas gostam de ter uma vida social um pouco mais ativa, mais intensa, né? São pessoas mais para fora, né? Tem mais senso de iniciativa para algumas coisas, eu já falei, né? Enfim... Essas são as pessoas expansivas, elas tendem a ser mais calorosas, mais agitadas, né? Um pouco mais agitadas. Agora, temos aquelas pessoas que são um pouco mais introvertidas, né? Pode ser aí, cara, o problema de alguns que não conseguem e não gostam de falar muito, né? São pessoas mais caladas, mais observadoras, aquelas pessoas que analisam antes de fazer alguma coisa. Elas são mais reativas ao ambiente do que iniciativas, né? Elas tomam menos iniciativa. São pessoas mais profundas, que tendem a ficar mais em silêncio, que gostam de pensar sozinho, que gostam de refletir sozinho sobre alguma coisa e chegar numa conclusão de uma maneira mais particularizada, sem ter que falar sobre. Depois que chega na conclusão é que a pessoa quer conversar sobre, né? Então esse perfil ele precisa ser identificado. E isso tem que ser respeitado no outro, obviamente, né? Se a pessoa tem uma capacidade de ser mais expansiva, ela tem que ser respeitada nisso. Alguém expansivo, se você oprime a pessoa, você vai gerar problema nela.
E a mesma coisa, se a pessoa é mais introvertida, ela tem essa inclinação natural, se você incentiva ela a ser muito para fora, isso vai ser um problema também. Ela vai fazer ela vai gastar muita energia e não vai dar conta, né? Se sentir frustrada, etc. Isso no aspecto de comportamentos. Agora no aspecto de sentimentos, de afeto, temos dois perfis básicos também. Pessoas mais secas e pessoas mais afetivas, mais envolventes, mais calorosas, né? As pessoas secas, por elas serem pouco afetivas, né, assim, isso não quer dizer que elas não sintam não, viu, tá? Isso quer dizer que elas sentem as coisas, mas é numa intensidade diferente. E isso aí é uma questão complicada, né? Porque geralmente quando a pessoa é um pouco mais seca, ela se interessa pelo seu mundo interior, mas nem sempre ela está o tempo todo disposta a falar dele. Ela não quer evidenciar sempre isso, né? Gosta de pouco contato físico, pouca atenção, enfim. Tem um comentário aqui, ó. O problema é quando o outro não respeita o seu tempo. Realmente, isso é verdade. Por isso da necessidade do diálogo, né? E às vezes até essa pontuação. Peraí, me deixa pensar aqui, daqui um pouco a gente fala, amanhã a gente conversa sobre isso e tal, enfim. Às vezes saber estabelecer alguns combinados resolve tanto problema, fica tão tranquilo, né? Às vezes pode ser que funcione, né? E dentro desse perfil das pessoas secas, por elas serem pouco afetivas, isso pode entrar em conflito com pessoas que são mais envolventes, mais calorosas, mais afetivas, gostam de mais atenção, são mais grudentas, vamos colocar assim, se derrete em sentimentos e gosta de falar, né? Gosta de mais contato físico, gosta de mais atenção. E às vezes tende a ter um pouco mais de ciúme, né? As pessoas secas são menos ciumentas. Às vezes sente um ciúme ali, mas na intensidade menor, né? Então, existem essas características que são espontâneas no ser humano. E a gente precisa saber identificar isso para poder lidar melhor com o outro. E ao invés de rotular aquele outro como uma pessoa difícil, eu entender, não, aquilo lá é uma característica natural da pessoa. Eu não preciso ficar tão... com bloqueio, né? Tão resistente em conviver com ela. Ela é assim, ela tem essa inclinação de se comportar desse jeito, né? Isso facilita muito no meu processo de lidar com outras pessoas, né? Mas tem aquele perfil de pessoa difícil, sim, senhor. que são pessoas que entram dentro de um processo de escolha, né? Por exemplo, na psicologia, a gente costuma falar sobre alguns estilos de respostas, de comportamentos, que eles passam basicamente por 3 tipos, que é aquele comportamento agressivo, que é o comportamento assertivo e o comportamento passivo, né? Como assim? Quando a gente está lidando com pessoas, enfim, a nossa vida ela tende a ser muito dinâmica. E antes de eu dar continuidade, deixa eu ver uma pergunta aqui para eu responder. Mas no caso de relacionamento de homem e mulher, não seria essa diferença uma dificuldade? Mais ou menos. O fato de existir os perfis, isso não quer dizer de que um perfil ele sempre vai ser daquele jeito. Pode existir uma estimulação para chegar num equilíbrio, no meio termo. Anteriormente, antes de você entrar, meu amigão, eu tinha comentado a respeito de algumas necessidades da gente conseguir entrar num certo consenso, vamos colocar assim, que seriam os excessos e as faltas, né? Às vezes, quando eu estou num comportamento excessivo ou estou num comportamento muito precário, isso vai gerar desequilíbrio, né? Então, eu preciso saber o ponto de equilíbrio para que isso não seja uma dificuldade. Se eu não dou atenção na medida certa, na dose certa, isso vai gerar um problema. Se eu dou atenção demais, ou se a outra pessoa quer atenção demais, isso também vai gerar um problema. Então, essa diferença ela é normal, isso é normal, só que precisa de um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, ele vem através de um diálogo, através de um entendimento, através de identificações, se essa pessoa está tentando compensar
em você alguma coisa, ou você tentando compensar nela alguma coisa, enfim. Isso envolve um pouquinho de autoconhecimento, de descobertas e etc, etc. Seria mais ou menos isso, né? E nesse ponto, até pegando o gancho mesmo da pergunta, às vezes, quando eu vou falar sobre o problema, eu posso assumir 3 tipos de... porque eu estou interagindo com alguém. Se você está lá na situação de você ser uma pessoa um pouco mais passiva, você não vai falar muito bem sobre o problema. Você vai falar o quê? Às vezes você fala assim, não, para não te incomodar, não vou falar sobre isso não, deixa para depois, não, deixa para lá, aí você passa por cima, né? Ou seja, você tende a ficar na pouca atitude de alguma coisa, né? Aí você fica assim, não, talvez a gente um dia fale sobre isso, ou então, não se incomoda não, se não puder falar disso não tem nada não, deixa pra lá e tal, né? Não se importe muito não, mas assim, se você puder, sabe aquela pessoa que fica cheia de dedos assim pra falar de alguma coisa? É mais ou menos o perfil da pessoa passiva, né? Que fica sempre se abstendo, né? Se abdicando de falar sobre alguma coisa importante. Esse é o perfil passivo, que isso tende a gerar um problema, né? Aí as pessoas podem classificar essa pessoa passiva como alguém problemático. A pessoa agressiva é o ponto oposto. É aquela pessoa que é muito crítica, que fala de uma maneira muito exagerada sobre as coisas, que só fala de forma um pouco mais mandona, né? Do tipo, você só pode estar brincando, tá falando isso comigo, você não dá conta de nada não, você deveria saber disso, não é possível que você não percebeu, faz aí agora, fala disso agora, fala logo que eu tô querendo, não sei o que, você faria melhor se fosse desse jeito ou daquele jeito, aquela pessoa muito agressiva mesmo, né? Que demonstra isso com agressividade, que seria o polo oposto do passivo. E o meio termo seria o assertivo, né? Que é aquela pessoa que pondera, que sabe fazer a gangorrazinha ali, né? Da balança lá, ó. Aquela pessoa que fala assim, não, eu quero falar sobre esse assunto, quando você estiver disponível a gente fala disso, então vamos tentar fazer desse jeito, vamos fazer junto, né? Que você acha disso, daquilo, como é que seria, como é que a gente resolve isso, né? Aquela pessoa que é pontual, que é objetiva, né? Que é aquela pessoa que vai direto ao ponto, demonstrando a intenção com a qual ela quer alcançar algum resultado específico, e que às vezes considera também a posição do outro, né? Fala, o que você acha disso? Vamos tentar fazer assim? Né? Negociando, né? Uma pessoa boa para poder fazer combinados e negociações, estabelecer alguns acordos, né? Fazer bastantes acordos. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Boa noite. Às vezes na teoria sei como deveria agir, entre aspas, porém na prática algumas coisas travam. O que fazer? Então, é porque às vezes, Débora, a gente fica muito preso naquela convicção de que o fato da gente saber na teoria, a gente já vai conseguir praticar na prática, né? E tudo na vida, praticamente, envolve tentativa, acerto e erro, tentativa, acerto e erro, tentativa, acerto e erro. Se na primeira vez você tentou, não funcionou, repensa, tenta de novo e vai praticando, né? É o que eu quero dizer. Até que você tenha um pouco mais de domínio. A gente é assim para poder aprender a falar, a gente foi assim para aprender a andar, a gente foi assim para aprender a escrever, para aprender a ler, para aprender a dirigir, para poder aprender a socializar, para aprender a se relacionar, né? Enfim, com pessoas de maneira geral. Praticamente em tudo na vida a gente aprende um pouco na teoria e vai tentar na prática mesmo, né? Não tem como fugir disso não. Então é tentativa, acerto e erro, tentativa, acerto e erro, tá bom? E sempre buscando aproximar para perto de si o estilo assertivo de ser. É quando você consegue expor muito claramente os seus direitos, as suas opiniões, os seus sentimentos, as suas ideias, os seus pensamentos, e você também consegue ouvir o outro e vocês conseguem se respeitar mutuamente dentro disso. Isso facilita o processo de lidar com qualquer tipo de pessoa, mesmo a outra pessoa reagindo mal comigo, né? A Carol fez uma pergunta. E quando você não tem mais vínculo com a pessoa e você acha necessário um diálogo e o outro lado acha desnecessário, como agir nesse caso? Muito interessante. Carol, existem algumas estratégias. Se a pessoa está recusando, você pode tentar escrever uma carta,
para poder deixar aquilo, tudo que você pensa a respeito lá, exposto e entregar para essa pessoa. Ou você, porque assim, se a pessoa pessoalmente não quer, você não vai obrigar, não tem como. Infelizmente não tem como. Então o que você tem que tentar fazer? Criar um canal de acesso a essa pessoa, para que quando ela tiver vontade ou quiser saber a respeito, ela saiba. E você fazer a sua parte, né, de você querer esclarecer, mesmo a outra pessoa não tendo interesse. Então escrever uma carta, mandar uma mensagem, deixar um recado para alguém, falar com uma pessoa próxima a essa outra pessoa para passar um recado para ela, criar um jeito, uma forma de você deixar aquilo registrado, deixar aquilo comunicado, para que a outra pessoa decida se ela vai querer saber ou não o que você tem a dizer. Garantia do outro ouvir você vai ter? Não. Mas a sua parte você vai fazer e sua consciência vai ficar tranquila. E aí compete ao outro, né? Aí você não pode fazer muita coisa se ela se recusar a ouvir o que você tem a dizer. Eu acho que é um caminho interessante. E dentro desses estilos de resposta, né? Como é que a gente pode lidar com algumas pessoas mais difíceis, né? E tal. Então assim, pegando aquele exemplo de que eu tenho que saber ser uma pessoa assertiva, quando necessário, falar o que tiver que falar e tudo mais, eu preciso aprender o ponto. Por exemplo, se eu tiver que lidar mesmo com a pessoa, eu tô lá sendo super de boa, conversando tranquilamente, sendo assertivo, tal, e outra pessoa tá lá me batendo, né? Tá lá metendo as porradas em mim. Eu preciso aprender a ignorar as provocações. Eu preciso aprender a ignorar os comportamentos que não têm objetivo de melhoria nenhuma na minha relação com a pessoa, não vai me edificar, não vai alcançar lugar nenhum, né? É aquele clássico ditado: quando não tem plateia, não tem show, né? Se a pessoa está querendo me bater, eu não sou obrigado a aguentar a porrada, né? Então eu preciso ignorar isso aí. Ignorar essas provocações, esses comportamentos. Ajuda demais da conta. Outra coisa, às vezes é muito importante eu sair daquele critério de eu ser o ponto de referência de opiniões a respeito de alguma pessoa, né? Eu não sou critério de nada para ninguém. O que o outro faz, o problema é dele, né? Se a pessoa está me atingindo com aquilo, aí é outra coisa, né? Outro critério, outro departamento. Só que eu não preciso classificar a pessoa de X ou Y ou Z forma porque a pessoa está fazendo o que está fazendo comigo, né? Eu tenho que deixar ela para lá. Se a pessoa quiser plantar bananeira e ficar andando de bananeira plantada, o que eu tenho a ver com isso? Agora, se a outra pessoa está querendo me obrigar a fazer igual, aí é outra história. Mas eu tenho que aprender a respeitar aquela pessoa. E o que é respeito? É eu deixar as coisas exatamente como estão. Não querer mexer em nada. Nada mesmo. Deixa a coisa do jeito que está. Se a pessoa fez a escolha dela, eu não tenho muito o que fazer com relação a isso, porque eu não obrigo ninguém a nada, né? Então eu tenho que sair do ponto de referência daquilo que eu considero certo e errado, para entender que às vezes o outro está considerando alguma coisa diferente de mim. E que às vezes as visões são complementares, elas não são opostas, né? Nem todo mundo tem que pensar igual sobre a mesma coisa. Se a pessoa ela faz uma escolha 100% diferente da minha, eu não preciso me misturar ao que o outro fez. Então, ela para lá e eu para cá. Vou separar as coisas, né? Isso não quer dizer que eu tenho que me igualar a ela. E aí eu vou aprendendo a lidar com uma pessoa difícil. E se essa pessoa fica tentando me envolver em alguma coisa que às vezes não é muito bem o que deve ser, eu preciso pontuar. Aí é hora de ser franco. Fala, olha, peraí, desculpa, mas não vou fazer. Não é por aí, eu acho que o caminho não é esse. Pode fazer lá do seu jeito, enfim, eu não vou fazer assim. Pontuar, colocar o limite, né? Fazer uma diferenciação, ela de lá e você de cá, né? Isso ajuda também a você a definir melhor até mesmo os papéis, né, que você estabelece com algumas pessoas ali. E outra coisa que também que é importante, né, é a gente às vezes aprender a gastar menos energia, menos atenção, menos é ótimo, né? Menos atenção, colocando a outra pessoa para ocupar minha cabeça. Não, gente, o cérebro é meu. A atenção, ela é minha também. E a minha atenção, ela tem que estar direcionada para a minha vida, ao invés de eu ficar colocando o outro
como foco da minha atenção o tempo inteiro. O outro não vive dentro de mim, o outro não sou eu não sou o outro e o outro não sou eu. Então não faz sentido eu ficar gastando a minha energia cerebral com a vida alheia. Não vai mudar nada na vida do outro. É só um gasto energético meu. Esse gasto de energia na minha cabeça não gera um poder mágico que vai lá, entra na cabeça da pessoa e transforma ela por dentro. Isso não acontece. Não acontece. O que precisa acontecer é eu ficar gastando energia comigo. Eu tenho uma vida própria, com várias pessoas que eu preciso conviver, com meus objetivos, meus projetos, minha vida e etc, etc, etc. E isso é o que eu tenho que fazer com relação a mim mesmo. Ocupar-me comigo mesmo. Isso ajuda muito a eu lidar com pessoas que podem ser difíceis mesmo, que são agressivas lá, que são passivas demais, e enfim, ajuda muito. Sempre levando em consideração que quando o outro está me atingindo, eu preciso colocar um limite, eu preciso colocar uma cerca ali para poder, daqui para frente não, fica quieta aí, né? Tipo isso. A Débora colocou aqui, nem preciso justificar o meu não. Precisa? Precisa não. Então, nesse ponto, esses pontos, essas questões todas ajudam muito, 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 muito mesmo a gente aprender a lidar com pessoas difíceis, né? E nesse ponto, eu gostaria agora já de abrir para as perguntas. Vocês já interagiram bastante, eu achei legal. Enquanto eu vou repetindo os avisos do início da live. Live de quarta-feira e live de domingo. A live de domingo que vem vai ser sobre transtorno de estresse pós-traumático. Como é que fica o nosso cérebro quando a gente passa por um trauma? Independente de ser um trauma de um acidente ou então alguma coisa que aconteceu com o nosso corpo físico, um trauma emocional, um trauma psicológico, enfim. Coisas que a gente vê na televisão às vezes, violências e tal, enfim. Como é que a gente fica, né? O que acontece conosco, o que a gente tem que fazer com relação a isso? Tema da live de domingo que vem. Tema da live de quarta-feira vai ser prevenção ao trauma, né? Como que a gente pode prevenir isso, né? Para poder a nossa cabeça ficar nota 10. Sempre no mesmo horário, 8h30. Pessoal, esqueci de falar. Enfim, cadê o livro? Não tá aqui. Eu tô fazendo sorteio de um livro. Depois eu vou compartilhar no Stories a foto para vocês participarem da promoção, tá bom? Sempre que puder, compartilhe a live com o pessoal para poder ajudar essas pessoas a saberem um pouco mais sobre saúde mental. E vou colocar daqui um pouquinho uma foto no feed para que você marque 3 pessoas e convide ela para a próxima live de semana que vem, na quarta-feira, 8h30 e também no de domingo, né? Para a gente poder ajudar as pessoas desse Brasilzão de meu Deus a conseguir lidar melhor com relação aos problemas de saúde mental. Temos uma pergunta do meu amigão. Em ambiente de trabalho, pessoas difíceis têm jeito de buscar um bom convívio? É aquilo que eu estava dizendo anteriormente, né? Às vezes a gente precisa... Cadê? Onde que está aqui? A gente precisa aprender a ignorar certas coisas, né? Porque assim, a outra pessoa não tem muito controle sobre ela. Ela vai continuar tendo as atitudes provocativas, de abusos lá, de sei lá o que, enfim. E eu preciso aprender a ignorar certos comportamentos, eu preciso aprender a não dar valor para isso, a filtrar, saber filtrar o que a outra pessoa está me pedindo, para poder fazer uma separação do joio e do trigo. Às vezes a pessoa quer fazer um pedido, só que junto com esse pedido vem misturado provocação, piadinha, ironia, abuso de poder, sei lá, de autoridade, vem também ofensa pessoal, vem uma série de coisas. E eu preciso saber filtrar tudo isso para poder ficar só com o pedido que ela está querendo me fazer e atender só a isso. E ignorar todo o restante. E esse todo o restante, às vezes, pode mexer comigo. E eu preciso saber trabalhar isso dentro de mim mesmo, porque às vezes se eu tenho algumas coisas ali que estão meio difíceis, eu preciso primeiro tratar disso, né? Cuidar disso direito. Porque às vezes essas outras coisas que vêm associadas ao pedido lá, elas não têm o objetivo de edificar, elas não têm o objetivo de alcançar lugar nenhum, são só
é tipo um glacê no meio de um bolo, assim. O importante é o bolo. O glacê é só coisa supérflua ali. E eu tenho que tirar o glacê, aquela coisa lá, para poder ficar só com o que é essencial. E eu preciso fazer esse movimento, essa separação, ela tem que acontecer dentro de mim, na minha cabeça. Eu tenho que saber lidar com isso. E uma delas é aprender a ignorar. O ignorar seria o ato de eu ficar separando essas coisas, né? Na forma com qual as pessoas lidam comigo. Porque do outro para comigo eu não tenho controle. Agora de mim para com o outro eu consigo controlar. Seria mais ou menos assim. E às vezes uma pontuação. Falar, não gostei muito dos acréscimos que veio associado ao pedido que você me fez ou ao comentário que você me fez, mas tudo bem, gostaria que você não fizesse, né? Eu quero que... Aí o assertivo, né? Quero que você não faça mais assim, porque isso me ofende, eu não gosto, tal. Entendendo que o outro tem o direito de negar esse pedido e eu tenho que saber lidar com isso, né? Então é mais ou menos assim. Eu não sei se eu respondi muito bem sua pergunta não, meu amigão, mas seria mais ou menos assim. Desculpa. E quando a pessoa difícil é da sua família, como conviver? Pois é, Carol. Isso acontece muito, né? Da gente meio que ser obrigado, né? A ter que conviver com certas pessoas. E nesse ponto, a gente precisa pensar. Por quê? É impossível a gente não ter nenhum ponto em comum com ninguém. Olha que interessante. Na vida, a gente sempre vai ter alguma coisa que eu gosto e a outra pessoa gosta também. Que é um ponto em comum mesmo, sabe? Às vezes porque a gente fica julgando, como eu falei anteriormente, eu não sei se você estava na live ainda ou não, Carol, a gente tende a fazer esse julgamento, né? Do tipo assim, eu rotulo a pessoa e por conta desse rótulo eu já classifico ela como difícil e nem me aproximo. Às vezes, se eu sou obrigado a ter que conviver, eu preciso saber pensar, eu preciso saber selecionar o que eu tenho de comum com aquela pessoa para poder tentar estabelecer um ponto de harmonia nesse aspecto. Se não tiver nada, Carol, nada mesmo, né? Aí você tem que ser só superficial com a pessoa. Vamos manter o nível ali do oi, tudo bem, como é que tá? E aí você tenta ficar nesse basicão mesmo de relacionamento na vida, né? Porque às vezes tem pessoas que são tóxicas mesmo, igual a Kátia tá falando aí, né? E aí, nesse sentido, a gente tem que aprender a ignorar muito mesmo, a tratar a pessoa como se ela fosse um objeto, assim, inanimado, sabe? Que você literalmente não precisa interagir com ela o tempo inteiro. Isso envolve, Carol, um pouco de você desenvolver uma blindagem emocional. E essa blindagem emocional envolve você colocar o foco em você. Quando a gente reage à presença de alguém que a gente sabe que é difícil, eu estou permitindo aquela pessoa entrar dentro de mim e me afetar de alguma forma dentro de mim. Ela está ali tendo poder sobre mim porque eu estou ocupando a minha atenção com ela, pensando o jeito que ela tem que ser, determinando na minha cabeça sentenças. Você tem que ser assim, você tem que falar desse jeito, você tem que fazer assado, você não pode fazer isso, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu estou sendo juiz da outra pessoa. Se eu estou nesse papel, Carol, muito provavelmente eu vou me afetar com tudo que outra pessoa faz. Eu vou ficar com raiva dela quando ela ficar fazendo as piadinhas de mau gosto que eu não gosto. E eu já dei a sentença na minha cabeça. E eu não falei pra ela, você não pode fazer piada com ninguém. Só que isso está só na minha cabeça. Ela, vai lá e faz a piada. Aí isso me fere na alma. Isso me fere na alma. Eu tenho que sair da posição de juiz. Libera ela para ela fazer o que ela quiser. Se ela... Nossa, eu quase falei besteira aqui. Mas se ela quiser fazer as necessidades dela no meio da sala, deixa. Ela tem o direito de ser livre. A gente não é juiz de ninguém. Se ela quer fazer o que ela quiser, deixa fazer. Isso é o respeito, né? Nesse ponto eu vou aprendendo a saber fazer com que o outro, lidar com o outro que tem um estilo muito diferente do meu, muito mesmo. E eu não sou obrigado a me igualar com ela, porque a gente tem disso, né? Por necessidade de ter que ser aceito num grupo, né? Principalmente quando é família, a gente quer aceitação. Na família a gente tende a querer aceitação. E nesse ponto a gente fica
para querer ter a aceitação desse grupo, a gente meio que tende a se igualar. Isso é estudado pela psicologia social. A gente meio que se iguala ao outro para que aquele outro me aceite e eu consiga obter alguns benefícios. Nessas horas, eu fico achando que eu estou sendo falso, que eu estou me traindo, que eu estou isso, que eu estou aquilo. Não, eu não tenho que ser igual à pessoa. Quem foi que falou que eu tenho que ser igual? Só porque eu estou precisando daquela pessoa para alguma coisa? Não, não tenho. Nesse ponto, eu preciso saber pôr limites ali, falar, não, peraí, isso aí é você, eu não vou fazer parte disso não, tal. E aí separando as coisas, né? Separando as coisas. E o ponto principal, Carol, de foco é tirar você desse papel de juiz. Saia disso. Libera a pessoa para ela ser quem ela quiser, para ela fazer o que ela quiser, e não se escandalize com isso, porque isso não tem nada a ver com você. Você é uma coisa, ela é outra. Observe e fala, olha só que interessante, como alguém diferente, que você pode até aprender alguma coisa com essa pessoa. Primeiro aprendizado, em como não ser igual a ela. É um grandiosíssimo aprendizado isso. Como é que eu aprendo a não ser igual a alguém? Observando essa pessoa. Ela tá lá fazendo o vexame dela, você tá lá só de olho, fala, tá aí o exemplo clássico de alguém que eu nunca serei na vida. Ótimo, você tá respeitando, você não tá incomodado, você não tá de boa na lagoa, entendeu? É mais ou menos assim. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, Carol, mas seria mais ou menos por esses caminhos, tá bom? O pessoal tá me pedindo indicação de livro, né, para falar sobre esse assunto. Eu vou dar uma pesquisada, porque o que eu falei aqui hoje, eu peguei várias referências bibliográficas de livros técnicos da própria psicologia. Um livro específico com... sim, ó. Tem um. É aquele livro que foi até um best-seller, chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse livro é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Quem Mexeu no Meu Queijo. Comprem esse livro e leiam. Ele é muito bom para ensinar a como lidar com pessoas um pouco complicadas e que, enfim, mais ou menos o que a gente está falando aqui hoje, né? Se eu me lembrar de mais algum outro livro, eu dou dica no Stories para vocês, tá bom? Meu amigão falando, acho que você poderia escrever um sobre o assunto. Isso é verdade, meu amigão. Muito bom. Pode ser que até que eu escreva mesmo. E eu acho que seria isso, pessoal. Vou encerrando a live então. E quero agradecer demais a presença de vocês. Muito, muito, muito bom a interatividade aqui hoje, foi bem bacana. Obrigado pela companhia de sempre, pessoal. Vocês são nota 10. Semana que vem, quarta-feira, 8h30, firme e forte, estarei aqui para a gente falar sobre prevenção aos traumas de vida. Domingo, 8h30, novamente, falando sobre transtorno de estresse pós-traumático, tá certo? Muito, muito, muito obrigado. E qualquer coisa, manda mensagem no direct, beleza? Então tá certo. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Até mais.